Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de Gestão e Turismo, e hoje iremos iniciar a nossa primeira aula de empreendedorismo. Neste módulo, nós iremos navegar aí pela história do empreendedorismo, por que ser um empreendedor, as ideias e oportunidades, tipos de empresas no Brasil e planos de negócios. Nesta aula, iremos entender toda a história do empreendedorismo. Mas afinal, o que é o empreendedorismo? Como ele surgiu? Vamos entender um pouquinho mais? Bom, a primeira noção de empreendedorismo no mundo, ele veio a partir do século XV com os franceses. Isso porque em 1437 foi utilizada pela primeira vez a palavra empreender, que significa, do francês, algo novo, começar algo novo, correr riscos, assumir riscos. No início, o termo empreendedorismo era atribuído ao profissional que possuía habilidades técnicas para produzir e também colaborava com o desenvolvimento econômico e com a transformação de recursos em negócios lucrativos. Quando a gente fala em empreendedor, a primeira coisa que vem à mente é o Sebrae, porque é algo que faz referência à força empreendedora. Então, de acordo com o Sebrae, empreendedor é aquele que inicia algo novo que ninguém nunca fez. No decorrer dos anos, diversas pessoas resolveram apostar em suas propostas inovadoras e desenvolver seu próprio negócio. Para quem deseja ingressar neste mundo, é recomendado ter a noção da história do empreendedorismo e seus avanços, né? Como surgiu. Afinal, sábio é aquele que aprende com quem fez e com quem faz. Hoje em dia, todos os holofotes estão voltados para os grandes magnatas do Vale do Silício, como Bill Gates, criador da Microsoft, e Mark Zuckerberg, idealizador do Facebook. Acabamos não nos atentando aos grandes empreendedores do passado, mas foram eles que consolidaram o movimento e fortaleceram as bases para o alcance que o empreendedorismo tem atualmente. Então vamos lá, vamos entender a história do empreendedorismo no mundo, como ele avançou. Bom, no século XVIII surge outra relação entre assumir riscos e o empreendedorismo. Devido ao conceito de industrialização que se espalhava por todo o mundo através da primeira revolução industrial que ocorreu na Grã-Bretanha. Foi só em 1950 que Joseph popularizou a palavra empreendedorismo, definindo o empreendedor como versátil, tecnicamente hábil, capaz de reunir recursos financeiros, organizar operações e realizar vendas em seu negócio. Nos anos 70, o renomado guru da administração, Peter Drucker, inclui entre as características de o empreendedor saber aproveitar as oportunidades para criar mudanças. Em 1985, aparece uma nova palavra, proposta por Gifford Pinchot, o intraempreendedor. Aquela pessoa que atua dentro de uma empresa ou organização, mas de forma empreendedora. Na década de 90, estreita-se o relacionamento entre o empreendedorismo e a tecnologia inovadora da internet. Vamos para o início do empreendedorismo no Brasil. No Brasil, o empreendedorismo começou a ganhar força apenas nos anos 90, durante a abertura econômica ao mercado internacional. A entrada de fornecedores estrangeiros determinou o controle dos preços, sendo uma condição muito importante para o país voltar a crescer. No entanto, nem todos os negócios obtiveram sucesso. Alguns setores, por exemplo, não conseguiram competir com os produtos importados por falta de planejamento. Mais uma vez, vem o planejamento e
Sem ele, nada funciona. Vamos ao cronograma, então, dentro do nosso país, dentro do empreendedorismo no Brasil. Então, 1990, como a gente já falou, que foi aonde iniciou aí a prática do empreendedorismo no Brasil, ele ganha força com a abertura da economia, o que propiciou o surgimento de entidades como o Sebrae. 1997 é criado um curso de administração em São Paulo com habilitação em empreendedorismo e pequenos negócios. 1999 é estabelecido um modelo com fatores fundamentais para que uma ação seja empreendedora, visando energia, liderança e relação. Em 2000 surge um centro de empreendedorismo na Universidade de São Paulo, na USP. 2004 é marcado por eventos ligados ao empreendedorismo. 2006 ocorreu o primeiro congresso de empreendedores. Desde então, o gosto por empreender só tem crescido no Brasil, a cada dia mais, e novas pessoas decidem impulsionar e colocar em prática as propostas inovadoras. Mas afinal, existe idade para empreender? Qual é a idade média dos empreendedores? A idade média do empreendedor brasileiro é de 44,7 anos. As pesquisas indicam que o grupo dos empreendedores é formado principalmente por indivíduos que estão entre os 35 e os 54 anos. A tendência de envelhecimento da população por ser uma das causas da maior presença de pessoas mais maduras entre os empreendedores. Então, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais interessadas em aumentar a renda, em se descobrir, e por isso, como a idade ela vai subindo, também sobe o número da idade dos empreendedores. E o grau de instrução? Qual é o grau de instrução destes empreendedores? Bom, em média, em 2014, os empreendedores tinham 7,9 anos de estudo. Quando consideradas faixas de escolaridade, observa-se que em torno de 1/3 do total possui apenas ensino fundamental incompleto. Por outro lado, 46% já possuem um grau maior de escolaridade, sendo que 30% tinham ensino médio completo ou incompleto e 16% ensino superior incompleto ou mais. Bom, mas vamos pensar que a gente está falando de 2014. As coisas mudaram um pouquinho até o nosso cenário atual. A escolaridade hoje está em alta. Os relatórios mostram que empreendedores iniciais estão mais escolarizados. 28,5% deles têm curso superior completo. Esse resultado é o maior já detectado desde o ano de 2013 e apresenta um aumento em relação a 2020, quando 24,4% dos empreendedores iniciais possuíam essa mesma escolaridade. Já os entrevistados com no mínimo ensino médio completo, respondem a 47,1% do universo pesquisado. Quanto mais escolarizado o empreendedor, mais propenso ele é a empreender por oportunidade e a realizar um planejamento, o que acaba garantindo uma taxa mais alta de sucesso. Esse avanço na escolaridade é fundamental para a melhoria do empreendedorismo brasileiro, assegura o presidente do Sebrae, Carlos Melles. O principal grupo que motivou esta evolução foi o de nascentes, aqueles que realizaram alguma ação visando ter um negócio ou abrir um em até 3 meses. Neste extrato, a proporção dos que têm nível superior passou de 22,4% para 25,6% entre 2020 e 2021. Entre os novos, com até 3,5 anos de operação, a proporção com nível superior passou de 26,6% para 31,3%.
Olha que importante são essas pesquisas, esses dados, que as pessoas estão cada vez mais se profissionalizando, estudando, se capacitando e melhorando. Outro item importante dentro das pesquisas é a desigualdade de renda e cor. As informações sobre o perfil do empreendedor brasileiro mostram que a maioria das pessoas envolvidas em negócios não pertence às classes mais abastadas da sociedade. Nesse sentido, é interessante que as menores possibilidades de crédito não se tornaram um empecilho para que a população com renda de até 6 salários mínimos tenha ampla participação no ambiente corporativo do país. Por sua vez, em relação à cor, a participação obedece mais ou menos à distribuição existente na população em geral. O empreendedorismo por região. Para entender a participação do empreendedorismo em cada região, a estatística considera o percentual dessas pessoas em relação ao restante da população, de 18 a 64 anos. Bom, turma, encerramos por aqui a nossa pré ou pós-aula e espero que vocês tenham conseguido entender, mas na nossa aula online nós iremos discutir tudo isso e muito mais. Muito obrigada e espero vocês até a próxima aula.